motivos que impedem o terapeuta de dominar as leis sistêmicas e quais são as consequências. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Cris Molossi, treinadora sistêmica e mentora de terapeutas. E aqui eu tenho ajudado terapeutas a dominar as leis sistêmicas e faturar acima de 10 mil todos os meses com a sua terapia, o seu produto de desenvolvimento pessoal. E o que é esse tema das leis sistêmicas, Cris? Eu quero muito trazer a consciência para você que é terapeuta, para você mesmo que esteja aí começando do absoluto zero, para você que esteja ingressando nesse mundo das terapias agora. Mesmo você também que já é terapeuta, já fatura, quer escalar o seu negócio. Eu quero trazer para a vida dos terapeutas a consciência da importância das leis sistêmicas para você aplicar na sua vida pessoal e na sua vida profissional para com o seu cliente. E a gente sabe que essas leis, elas atuam sobre nós o tempo inteiro. Estas leis, elas existem e a gente também compreende que nem todo mundo tem o conhecimento dessas leis. Então, eu quero trazer isso para você, porque como que você vai ter a consciência, a percepção de que essas leis atuam? Porque eu tenho terapeutas que já conhecem as leis sistêmicas, mas não aplicam. E eu fiz uma pesquisa no meu Instagram outro dia e eu tive essa resposta. Né? Eu conheço, mas não aplico. E tá tudo certo. Eu tenho terapeutas que já conhecem, mas aplicam nos seus clientes, mas têm dificuldade de aplicar nas suas vidas. Como que eu sei? Porque eu converso com esses terapeutas. E eu tenho terapeutas que desconhecem as leis sistêmicas. Então, eu vou trazer para você aqui hoje um pouquinho sobre como estas leis atuam e o que são estas leis. Alguns mitos também sobre essa questão das leis. Então, estas leis veio pela observação do nosso querido mestre, que é o Bert Hellinger. Você fez uma live no YouTube, o que são as leis sistêmicas. Sim, tem uma live completa aqui no meu canal do YouTube, mas eu vou fazer uma revisão sobre o que são as leis sistêmicas para quem está aqui agora assistindo comigo. Depois, se você quer aprofundar, aí você vai lá na live sobre as leis sistêmicas e assiste. Então, Bert Hellinger é um alemão, psicoterapeuta, que disseminou as constelações familiares para o mundo, que levou a sério, que trouxe à tona, né, as constelações familiares, família Stelling, e ele observou, nessa observação ele viu a influência de 3 leis e como elas eram relevantes para explicar a desordem e os emaranhamentos dentro do sistema familiar. Ah, vamos me ajudar? Vamos pegar esse aviãozinho aqui do lado e vamos mandar para aquele amigo, aquela amiga que é terapeuta, que seria excelente estar aqui com a gente na live, conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Bora lá? Chamar essa galera com a gente? Então, o Bert, ele percebeu isso, que estas leis, elas traziam consequência para as pessoas. E na percepção, a partir então dessa percepção, ele caminhou na direção de expandir o conhecimento das constelações, através das práticas e tudo mais. Hoje, a gente percebe que essas leis podem ser trabalhadas na tua casa, na tua vida, na escola, no direito, na saúde, e ele nunca se preocupou em explicar como que isso funciona. Então, ele sempre observou e ele sempre trazia à tona nas constelações. Mas hoje, o mundo evoluiu de um tanto que eu acho que maturou mais essa questão da psicologia, do pensamento, da visão sistêmica, e a gente está aqui para entender que quando você domina as leis sistêmicas, você passa a ter muito mais resultado para a tua vida e principalmente para quem é terapeuta para os atendimentos dele. Então, Bert inicialmente observou que existia 3 leis atreladas aos relacionamentos e à vida dos seres humanos. Somos todos regidos por estas leis.
e acreditando ou não, ela está atuando nesse exato momento aí na tua vida. Mesmo que a gente não tenha conhecimento das suas ações sobre nós. E há pouco tempo foi percebido uma quarta e uma relevante lei, que é o fluxo do sistema ao processo, que a gente nem vai trazer aqui. Então, eu quero só que você entenda que ao respeitar, olha isso que é importante. E aí a gente vai entrar aqui nas leis, pega papel e caneta, que eu vou te trazer aqui os motivos pelos quais talvez você não domine as leis sistêmicas hoje. Ao respeitar essas leis, nós oferecemos um caminho para a vida mais leve, em conformidade com o nosso destino, respeitando conscientemente, trazendo manifestações para os seres percebidos como dificuldade, desconforto, estagnação, sabe aquele sentimento de procrastinação, aquele sentimento de eu quero, mas não consigo? Caos na vida. Então, foi isso que ele observou. Quando eu estou burlando, quando eu estou infringindo estas leis, eu tenho estes sentimentos. Vou repetir os sentimentos. Dificuldades em prosperar nas relações, na vida, dificuldades. Observe as dificuldades que você tem. Bem provavelmente você pode estar burlando uma dessas leis. Desconforto, sabe? Desconforto com pessoas, desconforto com a sua própria vida, desconforto físico, desconforto mental, né? Estagnações, problemas aí, principalmente com procrastinação. E se a sua vida está em desordem, se a sua vida está um caos, muito provavelmente você está burlando uma dessas leis. Aqui, a primeira delas é o pertencimento. O direito de pertencer é de todos de um sistema. Todo mundo de uma família tem o mesmo direito de pertencer. O sistema preocupa-se em proteger todos da mesma família. Então, às vezes, na minha família teve muito isso. Tem uma pessoa que, sei lá, tem vícios, é excluído. Às vezes, tem filhos de outro relacionamento, é excluído do sistema. Tem segredos, né? Às vezes tem segredos, tem abortos, é excluído do sistema. Tem relacionamentos excluídos do sistema. Então, todos esses pertencem a esse sistema e tem que ser visto pelo sistema como parte do todo. Sabe aquela frase? Ah, nem fala nisso porque não é meu parente. Nem quero saber. Exclusão. Se você tem aí dentro do teu sistema familiar um parente, uma pessoa que você não olha, que você exclui, que você fala que nem gostaria de fazer, que fizesse parte, você está excluindo, você está burlando, infringindo a lei do pertencimento. Então, eu estou falando agora aqui, principalmente para todos que estão na live, mas para terapeutas também. Cuidado, você sabe a importância da inclusão. Não importa o que a pessoa fez. Você não precisa... E assim, pertencimento não é convivência. Pertencimento é dar um lugar aqui no coração. Eu vejo você. Você pertence ao meu sistema familiar. Seja lá o que você fez, pelo motivo que você fez. Eu dou um lugar para você no meu coração, no nosso sistema familiar. Quando você faz isso, você reverbera isso para todo o sistema. Então, eu quero que você coloque aqui para mim se você conhece a lei do pertencimento e se você já passou, escreve aqui para mim se você já passou por um caso de falar assim, nossa, eu já fiz isso, eu não sabia que eu estava burlando essa lei. Nossa, talvez na minha família teve uma pessoa no qual eu excluí e nem sabia que estava excluindo, por esse ou esse motivo. Isso serve para parentes de sangue ou são todos? Exemplo, marido, sogra, etc. Uma vez que você vinculou com o seu marido, o sistema dele pertence ao seu também, no sentido de respeito, de inclusão, né? Quem exclui a sogra, quem não gosta, tem dificuldades com a sogra, logo exclui metade do seu esposo, logo exclui metade do sistema dele nos filhos, vai ter sérias questões de relacionamento. Quando você casa com uma pessoa, você casa-se também com todo o sistema dela, queira você ou queira não. Você convive com esta pessoa. Então, você está aqui, o esposo está aqui. Você convive com essa pessoa. Mas você casou com todo esse sistema que está aqui atrás, que abarca o teu marido ou a tua esposa.
Enquanto nós não respeitar esse sistema que veio aqui atrás, as chances são que este relacionamento vai viver em conflito. No final dessa live eu tenho uma pérola para vocês, muito legal, entende? Então, e o pertencimento é isso, todos pertencem. Eu sempre trago aqui para vocês o meu caso. Meu esposo tem um filho que tem 23 anos, se eu não me engano. Se eu não respeitar este filho que veio antes de mim na vida dele e antes das minhas filhas, as chances são que o meu relacionamento fracasse, sabe? Então eu respeito muito a mãe deste filho, porque ela criou esta criança. Ele pertence ao sistema do meu marido. Ele é irmão das minhas filhas e eu preciso respeitar isso. Eu tive um sobrinho do qual foi excluído, no sentido que os tios rezavam por ele, mas não visitavam, entre outras coisas. Falavam que não tinha jeito. Isso é bem sério também. O acolhimento é muito importante. Tios aqui presente, terapeutas aqui presente, tios têm um papel fundamental na vida dos sobrinhos. Não é à toa que você veio nessa família. Você é importante para os seus sobrinhos. Eles escutam os tios. Então, dito isso, que essa primeira lei é o pertencimento, e aí eu pergunto para você, como que eu, o terapeuta, vou atender o meu cliente e se eu não tiver domínio dessas leis, eu me coloco no lugar errado, que é a segunda lei que nós vamos falar aqui, que é a hierarquia, né? E depois, gente, eu vou dar os 3 motivos pelo qual você ainda não domina essas leis, tá? Então, fica aqui comigo. A hierarquia dentro do sistema, ela é o lugar que você ocupa. Né? Ela é uma camada de precedência. Então, se você veio primeiro, você tem precedência sobre aqueles que vêm depois. Então, eu sempre falo assim: vieram nossos avós, vieram nossos pais, vieram nós, os nossos filhos. E essa hierarquia precisa ser respeitada. E é aqui que muitas vezes eu atendo muitos pais com problemas com adolescentes, porque eles são filhos dos filhos. Os filhos não respeitam a hierarquia. Isso significa que aqueles que vieram antes sempre a gente precisa respeitar. Eles têm autoridade, não é autoritarismo, autoridade sobre quem veio depois. E eu vejo muitos pais fazendo tudo que os filhos querem. Eu não posso sair de casa para tomar um café com você porque meu filho não fica sozinho. Eu vou perguntar quantos anos tem o filho. Tem 17, 18 e não fica sozinho. Quer dizer, o filho manda na mãe, manda no pai, né? E assim é dentro das empresas também, é dentro do teu negócio também. A hierarquia precisa ser respeitada. Se você não respeitar essa hierarquia, as chances são que o teu negócio não vai estar certo. Se você não respeitar essa hierarquia, esse lugar que você ocupa em relação ao seu cliente, as chances são que o seu cliente vai sair muito bravo da terapia com você. Porque você está ocupando um lugar errado. Gente, isso é muito sério. O que tem de terapeuta ocupando o lugar errado na vida do seu cliente, indo como salvador, indo como pai, indo como mãe, né? Vem cá que eu te ajudo. É como se dissesse assim: vou te dar um colinho aqui, vem cá que eu te ajudo. Isso é o maior dos perigos. Por isso que é muito importante que o terapeuta desenvolva, domine, aplique as leis sistêmicas, né? Após a morte do meu pai, há 2 anos atrás, eu e minha irmã nos afastamos, pois ela não foi verdadeira comigo. Hoje falamos o necessário. Por causa da minha mãe, ela é mais velha. Por causa da minha mãe, ela é mais velha. Então, talvez, Glisa, você possa estar querendo ou possa estar ocupando o lugar errado dentro desse sistema familiar. Ou uma delas, né? Entenda uma coisa: nossos pais nunca ocupam um lugar errado, é a gente que vai para o lugar errado. Né? Eu falo que tem muitos pais que são filhos dos filhos, mas é porque o filho vai para o lugar errado. O que o pai tem que fazer? Só ocupar o seu lugar de volta. E quando eu trago assim, os pais não ocupam o lugar errado, é porque os filhos saem do seu lugar. Então, os pais, quando eles permitem isso, essa inversão de ordem causa um caos na vida do filho. Então, é a gente, como filho, que tem que ir para o nosso lugar de filho. Muitas vezes os nossos pais, vamos corrigir a fala, não é nem que eles não ocupem o lugar errado, eles não têm consciência, mas você está aqui, você está buscando, você tem consciência. A mesma coisa a Glisa que trouxe essa questão da morte do pai. Tem algum emaranhado
dentro dessas leis aí, pode ter certeza absoluta que a hora que colocar em ordem, vocês vão reestruturar a família. Entende? E não tem coisa mais triste para uma família quando um membro vai embora e vira um caos. Se vira um caos, é porque está burlando uma das leis sistêmicas. É só colocar cada um no lugar que já a harmonia volta. Porque eu tenho certeza que no fundo do seu coração, por mais que você fique chateada com a irmã, por mais que você fique triste com a situação, lá no fundo você a ama, porque tudo é por amor. Por isso que para mim é muito importante que o terapeuta reconheça e domine as leis sistêmicas. E a hierarquia é o que mais gera emaranhado nas relações. O pertencimento, ele causa dor, ele causa muito sofrimento, né? Ele causa muita paralisação nas pessoas, questões físicas, né? A hierarquia, ela causa bastante, tanto que a hierarquia é chamada de ordem, ela causa muita desordem na vida das pessoas. E às vezes um cliente chega para mim e quando a gente toma consciência e aplica a lei e ele percebe que ele está fora de ordem, em questão de 30 dias que é colocada a ordem, essa pessoa sente a diferença, porque a diferença ela é quase que imediata. Se a pessoa vai para o lugar dela, se a pessoa inclui aquilo que estava faltando, os efeitos que aquela pessoa vivencia na vida é muito rápido. Por isso, o terapeuta que você dominar as leis sistêmicas vai te levar para um faturamento acima de 10 mil todos os meses com o seu desenvolvimento humano, com a sua terapia. Porque o resultado que o seu cliente tem, o resultado que você tem é muito claro, é muito significativo. Porque você percebe os efeitos já na semana que você aplica as leis sistêmicas. E a terceira aqui é o equilíbrio de troca, né? A terceira lei é o equilíbrio de troca. O sistema busca o equilíbrio entre dar e receber. O mesmo acontece na relação das pessoas. Eu dou um pouquinho, recebo um pouquinho. Né? Isso é nas relações pessoais, na empresa. E aqui essa lei, ela influencia muito no teu negócio, como terapeuta. Muito mesmo no teu negócio. Por quê, Cris? Porque se você recebe o teu cliente e fica ad eterno trabalhando com esse cliente, você vai adoecer. Se você cobra pouco pelo tanto que você entrega, pelo tanto que você estuda, as chances são que o teu negócio não tem força, não prospere. Né? Então, fazendo um overview aqui sobre essas leis sistêmicas, quero só tirar aqui uns mitos e verdades sobre lei sistêmica. As pessoas perguntam assim, Cris, essas leis sistêmicas, elas estão inseridas na questão da religião, né? Não há absolutamente nenhuma relação com aspecto religioso, nem aspecto religioso, isso é mito, nem aspecto de astrologia, nem aspecto de espiritismo, nem terapia de vidas passadas ou reencarnação. Não é nada disso, tá? As leis sistêmicas não se trata disso, isso é mito, tá bom? Então, de novo, lei sistêmica não tem a ver com religiosidade, astrologia, espiritismo, nada disso. Nada atrelado aos movimentos teatrais, que as pessoas falam assim, fazer constelação é um teatro. Não tem nada a ver com isso. É o campo de informação que atua sobre as pessoas. Ali tem uma alma, ali tem uma pessoa viva, ali tem emoções e o campo traz essas informações. Então, é só para desmistificar isso. E agora, sim, eu trago aqui para vocês, Cris! E quais são os motivos, né? Os grandes motivos pelo qual eu estou aqui querendo dominar as leis sistêmicas e não consigo, né? E o primeiro motivo que você ainda não domina as leis sistêmicas é porque você desconhece. Você talvez nunca olhou para isso como algo importante. A maioria das pessoas e dos terapeutas desconhecem as leis sistêmicas e os seus efeitos. Você talvez não consegue observar os efeitos que elas causam na tua vida. Então, esse é o principal motivo. E você pode anotar assim, eu ainda não domino as leis sistêmicas porque eu as desconheço. E se eu as desconheço, eu não consigo tomar consciência dos efeitos que ela tem na minha vida e na vida do meu cliente. Como? E se você desconhece essas leis, quais são as chances de você olhar para os efeitos que elas causam na tua vida? Você vai sentir isso. De repente, você está lá com a vida paralisada
você está lá com dores, tristeza profunda, angústia, sem força para atender o seu cliente, e você não sabe o que está acontecendo na tua vida. Você já foi ao médico, você já faz terapia, e não deve abrir mão da sua terapia, tá tudo bem, mas você ainda está lá, anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, quiçá 15 anos, sofrendo com as mesmas coisas. Eu sempre digo isso para você que é terapeuta. Experimente algo diferente. Se permita conhecer as leis sistêmicas. E você vai ver que muito dos sintomas que você tem na tua vida vem deste lugar. Pertencimento, hierarquia, dar e receber. E se o terapeuta trabalha primeiro, domina as leis sistêmicas e trabalha primeiro na vida dele, as chances são que ele aplique isso no dia a dia para com os seus atendimentos. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Certo? Então, eu quero que você entenda que, se até hoje você não tinha ideia de como que as leis sistêmicas atuam sobre você, comece a pensar. E tem mais, tem terapeutas que conhecem, fazem constelação, mas não aplicam na própria vida. Não olha para o parceiro como deveria. A pessoa é certa, o mundo é todo errado. Tem exclusão no sistema. Olha para os pais de forma diferente, mas quer ajudar o cliente. É a ajuda que não ajuda. É a ajuda que não leva para lugar nenhum. Então, o primeiro passo aqui para você dominar as leis sistêmicas é olhar para a tua vida, é fazer o caminho de volta com você. Não existe terapeuta bom que não cuida das suas questões pessoais. Assim como não existe mentor bom que não contrate um bom mentor na sua vida. Desconfie de mentores e mentoras que não têm mentores na vida. Desconfie de terapeutas que não cuidam de si mesmo primeiro, que acham que sempre o problema é o outro. E se você é terapeuta, comece a olhar para dentro de você e cuidar de você, né? Eu vou trazer para você aqui um exemplo sobre isso, né? E é uma analogia, tá? Existia um barco e esse barco estava com furo. E as pessoas precisavam consertar esse furo porque precisavam pescar para trazer comida para o seu povo. E naquele ambiente, naquele cais, naquele momento, apareceu uma pessoa de fora passeando pela cidade e era o novato da cidade. E eles chamaram fulano, ciclano, beltrano para consertar o barco e ninguém sabia onde que estava o erro desse barco. Até que um descobriu assim, poxa, é só você martelar um prego ali que vai resolver a situação e passar uma cola. Só que aí começaram a martelar o barco e não achavam o furo. E esse novato chegou na cidade e começou a olhar e observar o barco. E ele falou assim, tem conserto. E o pessoal falou, ora, novato, então conserte o nosso barco. E ele foi lá, pegou o martelo, deu 2 marteladas, passou a mão em volta e falou, está consertado. E aí perguntaram para ele, quanto você cobra? E ele colocou 10 mil. E o pessoal falou, 10 mil para uma martelada? Aí ele falou assim, 10 centavos é a martelada. R$ 9,90 é saber aonde martelar. Consegue entender? A tua terapia é 10% na vida do teu cliente. Você que é terapeuta. Saber como conduzir a terapia, usar as leis sistêmicas na tua terapia é 90% do resultado que você vai ter. Saca essa diferença? Por isso que, se você até hoje não dominava, não conhecia, não sabia os efeitos, fica comigo, segue minhas redes sociais, que a partir de agora você vai ter todo o conhecimento que você merece para prosperar ainda mais como terapeuta, para faturar acima de 10 mil com a sua terapia. Esse é o meu desejo, essa é a minha missão. É por isso que eu faço lives segundas e quartas-feiras gratuitamente aqui, para que você eleve o teu nível de consciência como profissional do mundo do desenvolvimento humano.
E para mim, né, o primeiro motivo pelo qual as pessoas não dominam as leis sistêmicas é porque elas desconhecem, certo? E aquilo que eu desconheço, eu não consigo ter consciência sobre. Quando eu tomo consciência, só assim é possível eu ir para o segundo motivo aqui, é viver esta ordem, né? Será que eu, como terapeuta, não estou em desordem com essas leis? Será que eu estou vivendo essas leis, aplicando essas leis? As chances são que eu tenha também dificuldade pessoal. Então, eu preciso olhar para isso. Ao tomar essa consciência dessas leis, eu vou olhar para isso. Como que eu aplico isso na minha vida? Entrando em harmonia com o meu sistema familiar, respeitando tudo que veio do meu sistema familiar, olhando para os meus pais e recebendo tudo que veio deles. E quando eu falo tudo que veio deles, é sem expectativas, sem acusações. E aqui, quando eu falo se eu estou em desordem ou não, quero trazer umas perguntas para você refletir aí. E essas perguntas são: como que estão os teus sentimentos em relação à tua profissão hoje? Para você que é terapeuta, como que estão os teus sentimentos com relação à sua profissão de terapeuta? Em relação à vida profissional, como que estão os teus sentimentos? Você se sente um terapeuta maravilhoso, um terapeuta que dá conta das pessoas que chegam para você, um terapeuta que sabe conduzir um processo começo, meio e fim e fala: caramba, essa sessão foi sensacional. Um terapeuta que confia no seu trabalho, porque ele tem aqui os pais como pilares que ele sabe que ele pode se escorar e receber a força da vida. Porque uma pessoa que não tem o pai e a mãe aqui bem abastecido, ela capenga na vida. E a primeira lei é o quê? É o pertencimento. Então eu preciso voltar para minhas origens, beber das minhas origens, tomar a força das minhas origens, para eu conseguir vir e ir para a vida. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você responda. E aí eu quero que a segunda é: você sente que você tem um potencial gigante aí dentro, que você tem um conhecimento muito grande, porém não consegue alcançar os resultados que você almeja para a tua vida? Não consegue chegar no ápice do financeiro que você tanto deseja e merece na tua vida? As chances são que você está preso nesse segundo motivo. As chances são que você também esteja em desordem com as leis. E uma coisa é certa, gente, as leis sistêmicas a gente trabalha o resto da vida. Tomar pai e mãe, não é à toa que isso está na Bíblia, né? Respeitar o nosso sistema é uma vida inteira. Porque esse sistema, ele tem, de certa forma, uma consciência mais arcaica. A gente vai evoluindo a cada geração. O que eu, como terapeuta, faço? Eu olho para esse sistema e falo: ok, foi desse jeito. Agora eu respeito. Eu tomo isso de vocês e eu me permito fazer diferente. Eu não faço melhor, eu faço diferente. Você hoje, como terapeuta, fatura acima de 10 mil com a sua terapia? Porque para mim, por que eu falo que eu ajudo ou eu ensino terapeutas a dominar as leis sistêmicas para faturar acima de 10 mil por mês? Porque eu acredito que é o mínimo que todo terapeuta merece faturar. É o mínimo. Porque o máximo, o céu não tem limites, mas é o mínimo. Você estudou, você se esforçou, você está aqui, você está fazendo a diferença na vida das pessoas. O mínimo que um terapeuta tem que faturar, lucrar, é acima de 10 mil com os seus produtos ou serviços. Certo? Então, responde essas perguntas não para mim, mas para você. Seja bem-vinda aqui no nosso quadro de lives que acontece nas segundas e quartas-feiras, 7h30 da manhã. Você sente que tem esse conhecimento, você sente que tem esse potencial, não tem um resultado merecido e você às vezes sente que não tem força. O que é não tem força? Gente, eu atendo terapeuta. Então, o que eu trago para vocês são relatos que eu escuto. Cris, eu fecho as minhas sessões, eu fecho os meus contratos, eu fecho os meus processos com muita dificuldade, ou às vezes até com facilidade. Só que aí chega na hora de atender, às vezes eu não quero atender, sabe? Eu tô desmotivada, eu tô me arrastando, eu tô sem força. As chances são que você deve estar burlando uma dessas leis. E aí você não tem a força para ir para a vida. Se viver de terapia, o que você mais quer, se faturar acima de 10 mil com as suas terapias, impactando, transformando a vida das pessoas, é o que você mais quer, e você me diz que você não tem força,
Já aconteceu com você que é terapeuta? Faz assim, ó, para mim, ou no YouTube você diga sim ou não. De você realmente fechar, tá feliz, o cliente pagou, só que chega na hora de você atender o cliente, você tá sem força, você tá sem energia, parece que você não quer começar aquela sessão. Só que quando você tá ali, na sessão, atendendo o cliente, você tá que não quer mais que aquela sessão acabe, tão feliz e realizado que você tá. Porque isso é o que faz o teu coração cantar. Porque atender pessoas é o que você quer para sua vida. Só que você está sem força, porque talvez você esteja infringindo uma dessas leis que eu trouxe para você aqui hoje. E você não tem consciência disso. Então, a partir de hoje, tome consciência dessas leis. Se observa se tem algo para você olhar ou não. E aqui eu vou trazer algumas perguntas para você pensar em relação ao seu cliente. Você sente dificuldade de criar uma oferta irresistível, uma oferta impossível de ser ignorada. Eu falei isso nos meus stories ontem. Você tem dificuldade para se manter ativo no seu negócio de terapia. O negócio de terapia não flui para pagar as contas. Você acredita que o problema é o cliente que não tem dinheiro para pagar e para você faturar. Tudo isso, gente, está no nosso inconsciente. Tudo isso acontece quando eu não tenho força para ocupar este lugar, porque provavelmente eu esteja também fora do lugar. Você acredita piamente que isso acontece só com você? Que o problema é o nicho, que o problema é os teus clientes? Então, deixa eu te falar, não é um privilégio seu. Isso acontece porque provavelmente, muito provavelmente, você vai precisar olhar para a parte sistêmica da tua família. Você vai precisar tomar essa força de volta. E, gente, quando eu falo isso, é porque realmente muitas pessoas que já passaram por aqui tiveram suas vidas transformadas a partir do momento de beber desse conhecimento, aplicar desse conhecimento, fazer a diferença na vida das pessoas com esse conhecimento. E eu quero trazer uma pérola para você aqui no final da live. Eu quero que você entenda que quando você vai trabalhar a sistêmica na tua vida, você tem que ir sem intenção, sem medo ou julgamento, sem pena do seu cliente ou de você, e sem amor. O que é amor aqui? Nossa, aquele sem amor, sem apego, sem aquele amor de ter pena do cliente, de ter dó do cliente. Um terapeuta que tem pena, que tem dó do cliente, ele está ocupando qualquer lugar na vida do cliente dele, menos o de terapeuta. Porque um terapeuta que domina as leis sistêmicas, ele vai sem medo, sem intenção, sem julgamento. Ele, sim, ele é duro com o seu cliente, porque ele quer tirar o cliente desse lugar. E quando eu falo de dureza aqui, é porque ele está apontando um novo caminho para o cliente. Porém, ele é respeitoso. Quando você respeita o lugar que o teu cliente está ocupando, mas você trata com dureza para que ele saia, para que ele se mova, logo este cliente vai ter muito mais resultado. Agora, quando o cliente vai com medo, vai com a intenção de salvar, vai com o julgamento sobre, ó, coitadinho, ele está passando por isso, você se emaranha com o teu cliente. E aí esse cliente, às vezes, nem indicar não vai, certo? Então, eu quero que você observe daqui para frente qual tem sido a tua postura como terapeuta, qual tem sido a tua postura na vida. O quanto você conhece e domina das leis sistêmicas. Eu quero que você tome para você a responsabilidade de ocupar somente o seu lugar de terapeuta na vida dos clientes. E não tome para você a responsabilidade que é você que vai mudar a vida do cliente. É você que se responsabiliza pelas ações dele. Eu conheço terapeuta que vai para academia com o cliente, que estuda com o cliente, que pede para o cliente ligar para ele durante a semana para provar XYZ que ele está fazendo. Isso é papel de pai, não de terapeuta. O terapeuta pode falar, ó, qualquer questão que você tenha durante a semana, você tem meu WhatsApp. Mas agora, pedir para o cliente, fazer pelo cliente, ter que participar da vida do cliente, esse não é o papel do terapeuta. Aí você não está dominando as leis sistêmicas, muito pelo contrário, você está burlando as leis sistêmicas e desrespeitando o teu cliente.
Faz sentido para você que está aqui comigo, me acompanhando? E agora, uma das partes mais bonitas que eu realmente amo, eu quero trazer para vocês aqui. Qual é a saída, Cris, para tudo isso, meu Deus do céu? Agora eu vi aqui que eu tô com essas questões aí também. Eu preciso me colocar no centro, eu preciso vir para minha postura, para minha essência. Eu vi que eu tenho algumas questões nas leis sistêmicas para cuidar da minha vida, para cuidar na minha vida. Tem algo que está em desordem aqui também, e todos, em algum momento, temos um caos na vida para resolver. Para que serve as leis sistêmicas? Para colocar ordem na tua vida. Para, em ordem, abarcar o amor que chega na sua vida. Não existe amor que resista ao caos. Então, as leis sistêmicas servem para trazer ordem, para sustentar o amor que está aí na tua vida. E qual é a saída, Cris? Como que a gente lida com tudo isso? Primeiramente, você pode procurar uma constelação. Esse talvez seja um dos primeiros passos. E constelação, gente, não é adivinha, não é terapia. Constelação é uma ferramenta, é uma técnica. Por que não é terapia? Porque terapia você faz com o teu cliente um processo terapêutico. Constelação você faz uma única vez, então não é terapia. É uma técnica de autoconhecimento, é uma técnica de psicoterapia, mas ela não é a terapia. Deixar bem claro isso. Constelação não é terapia. Ela é uma técnica que ajuda as pessoas a olhar aquilo que está invisível, aquilo que está oculto, aquilo que a pessoa não consegue enxergar. Então, uma das saídas é você sim buscar uma constelação. É você olhar para um tema que está emperrado na tua vida, que está com dificuldade na tua vida, que está muito tempo ali te incomodando, e você fala: caramba, eu preciso olhar para isso, então eu vou escolher esse tema e vou procurar uma boa consteladora, um bom constelador para olhar para esse tema. Gente, mas esse tema não tem que ser uma dor de barriga, não tem que ser, eu não faço dinheiro, vou ali ver por que eu não faço dinheiro. Tem que ser um tema profundo, um tema que paralisa você, um tema que está presente na tua vida há muito tempo e que você quer olhar para isso. Então, esse é um dos passos, tá? Uma das saídas. Mas a mais importante vem agora, que eu quero trazer para você. É ter gratidão por tudo, absolutamente tudo que o seu sistema familiar entregou para você até hoje. Tudo. Tudo quer dizer as coisas boas e as coisas não tão boas. Será que você consegue ser grato pelas coisas não tão boas? Porque ser grato por aquilo que é bom é muito fácil. Agora eu quero ver você ser grato por aquilo que não foi bom. E quando eu falo que a saída é a gratidão, eu estou falando disso. Ai, aquele dia alguém me desprezou, tenho raiva até hoje. Tenha gratidão. Porque por algum motivo aquela pessoa estava te fortalecendo. A vida nem sempre é boazinha com a gente. Mas quando eu olho com amor para o todo, eu modifico a minha vida. Eu mudo aquilo dentro de mim. Só que a maioria de nós foi criado para gostar só daquilo que é bom, só daquilo que me representa, só daquilo que é gostosinho. Ó, a lei do pertencimento, aquilo que é ruim, aquilo que foi dolorido, aquilo que foi difícil, eu excluo, eu não olho. E aí você se ferra, aí você não tem força. Aí o mundo está virado nesse caos que está. 1 bilhão de pessoas com transtorno psicológico. E muito mais. Por quê? Porque está burlando a lei. Porque não está olhando para a lei. Essas leis, elas são chamadas de ordens do amor. Aqui eu não estou com o livro aqui. Essas leis, na verdade, elas são chamadas de ordens do amor. Por que ordens do amor? Porque tudo é por amor, ainda que o amor cego. Existem 2 tipos de amor, né, que a gente trabalha na sistêmica. O amor cego e o amor que vê. O amor cego, muitas vezes, é o que machuca, é o que traz desordem, é o que traz caos, é o que traz sofrimento, é o que traz emaranhamento, é o que traz muita dificuldade na vida das pessoas. O amor que vê é o amor que acolhe, que inclui, que respeita, que entende que tudo foi em prol do sistema, que entende que ele não é a única pessoa desse sistema, consegue olhar o todo e dar um lugar no seu coração.
Esta pessoa é a pessoa que prospera, é a pessoa que flui, é a pessoa que tem boa saúde, é a pessoa que tem bons relacionamentos. Então, é para isso que servem as leis sistêmicas. Para tirar as pessoas do amor cego e trazer as pessoas para o amor que vê. E como eu falei para finalizar, para você lidar com tudo isso que eu trouxe, talvez, é você apenas sentir gratidão por todo o teu sistema. Sentir gratidão pelo cliente que chegou, porque o cliente que chegou para você, às vezes, nem é sobre ele que você vai tratar, é sobre você mesmo. Faz sentido, meus amores? Então, eu espero de coração que eu tenha elevado. Qual que é o objetivo dessas lives, Cris? Elevar o teu nível de consciência. Você sair do cognitivo comportamental e ir para além, ampliar o teu olhar de terapeuta, ampliar o teu olhar nos atendimentos, ampliar a tua visão para uma visão sistêmica como um todo, ampliar a tua visão para uma visão mais espiritualizada. E quando eu falo de espiritualidade aqui, não estou falando de religião. Estou falando de conexão para além do julgamento, da moralidade, para além do certo e do errado que a gente plantou, para além das religiões. Isso para mim é muito, muito importante. Combinado, meus amores? Então se prepare que eu vou trazer aí uma estratégia, um jeito simples, cotidiano, para você faturar acima de 10 mil reais por mês. Gente, uma abençoada quarta-feira. Espero que de fato eu possa ter conseguido, né? Elevar um pouco o teu nível de consciência e que sim, você siga dominando as leis sistêmicas, aplicando isso na sua vida, como a Paula maravilhosa falou aqui, gente, isso é para o terapeuta, mas é para a vida. A sistêmica, a constelação familiar, ela pode ser colocada em todos os lugares, nas escolas, nos tribunais, nas empresas, nos relacionamentos, na saúde. O céu não é o limite. Combinado? Então, um beijo enorme. Vejo vocês na próxima segunda. Tchau.